Sejam bem-vindas ao Entre Nós, um espaço onde o tempo desacelera e a verdade ela encontra abrigo. A vulnerabilidade acaba se tornando força. Aqui cada mulher é ouvida como ela é, sem rótulos, sem pressa e com segurança. Você pode nos acompanhar através da Vale TV Play e no canal 14 Net Claro. Hoje eu estou recebendo uma convidada muito especial. Ela é mulher, esposa, líder, empreendedora. Mas antes de todos esses títulos, a Luana é uma mulher real. E ela faz questão de transmitir isso no dia a dia nas suas redes sociais. Os seus inúmeros papéis, mas mostrando sempre os seus bastidores. Lu, um prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Me sinto honrada de estar aqui contigo. E já vou te deixar uma pergunta aqui. Quem é a Luana quando ninguém está vendo? Primeiro, eu quero agradecer, amiga, pelo convite. Para mim é incrível estar aqui. Fico emocionada também pelo convite. E a Luana, quando ninguém tá vendo, é aquela... Todo mundo vê aquela mulher forte, mas é aquela menina ao mesmo tempo, né? Que tanto cuida, mas que também quer ser cuidada, que também quer ser amada. É aquela filha de Deus que tá ali, né? Pronta para acolher, mas também quer ser acolhida. E eu acho que isso é o real sentido da mulher, do feminino. Mesmo tendo essa força, né, do empreender, né, do meu dia a dia, para quem me acompanha aí, é realmente aquele lado feminino, né, da mulher que a gente tanto busca, né, esse acolhimento, esse amor dentro de nós e com quem a gente convive também. Perfeito. Uma das coisas que mais sempre me chamou a atenção, assim, foi realmente o teu propósito muito forte, assim, né? Eu acho que a tua comunicação, a tua fala, a conduta, elas caminham muito juntas. E como é você conseguir relacionar todos esses papéis sem esquecer quem é a Luana? Desafiador. É muito desafiador, porque ser mulher, ser mãe, ser empreendedora e eu ainda te falei, né? É a gente olhar pra gente em meio ao caos. É quando a criança tá chorando, o marido às vezes não tá legal, tá meio estressado, o cachorro tá latindo. Você pensa assim, esse é o mundo. Mas você tem que parar tudo e olhar pra dentro de você. Então isso eu venho exercitando, né? É aquele momento que às vezes as crianças dormiram, o marido tá lá trabalhando, em vez de você ir lá limpar uma casa, uma louça que ficou, é você parar tudo e tomar um banho, tomar um cafezinho, olhar pra você, se acolher. Ter esse momento, que eu vejo que hoje é um desafio muito grande para quem é mãe, para quem tem todas essas demandas. A gente se doa tanto para os outros. Por que não tirar esse tempo para você, né? Então, é desafiador, mas eu venho exercendo isso. Perfeito, porque muitas vezes quando a gente faz esse movimento de servir, a gente serve e a gente não se serve, né? A gente acaba esquecendo desse momento. É muito de um comum, banho né? mais demorado, desse chazinho, desse café, de conseguir olhar para si, de valorizar, né, o seu exercício diário. E eu te perguntei isso porque são 3 meninos, o marido, e uma das coisas que você sempre compartilhou comigo, o sonho de você ter essa família, né? Então eu te conheço antes de você ter o primeiro, muitos anos. Então, quando eu olho para ti, assim, para essa esfera de líder, mãe, esposa, de conseguir realmente viver o teu sonho, né? Diariamente, nos mostrar isso nos bastidores, fazendo reunião enquanto tá com os filhos. Como hoje essa Lu consegue trazer esse poder para a liderança que você já atua tão fortemente? Eu faço tudo isso para mostrar que você pode. Que assim como eu tenho essa minha liderança que eu desenvolvi, mas eu justamente mostro esses bastidores para mostrar que qualquer mulher que queira é capaz. É quando eu mostro ali a minha força, né? A força do maternar, a força do empreender. E às vezes as mulheres olham de fora e falam assim, eu não sei se eu sou capaz. Mas eu mostro justamente para mostrar que sim, que ela é capaz. Que vai precisar de repente de alguns ajustes internos, ajustes de rotina, mas que é possível. Se a gente planejar, organizar e a gente trabalhar dentro de nós algumas coisas que a gente precisa, é possível, com certeza. É possível. E tu já se sentiu culpada por estou deixando os filhos de lado para trabalhar?
Nossa, hoje eu me dediquei demais, eu deixei ele lá muito tempo, não consegui colocar ele pra dormir, não consegui dar uma Muito. comidinha. Já me cobrei muito demais. E ambos os lados. Tanto, às vezes, meu filho tá lá em casa e eu tô trabalhando em casa. Ele me chamou umas 2, 3 vezes, mas eu tinha uma reunião. Mas eu dei atenção pra ele. Mas parecia que, no fundo, eu me cobrei e falo assim, cara, eu não... Faltou. Faltou. E às vezes a gente tá ali, é bom demais trabalhar em casa perto dos filhos, é incrível. Só que ao mesmo tempo, você pensa assim, nossa, eu podia fazer mais, eu podia estar mais perto. Assim também do trabalho. Às vezes teve dia que eu só fiquei com os filhos, que foi maravilhoso, mas eu cheguei no final do dia e falei, cara, eu podia ter feito aquela reunião que eu desmarquei. Então, já me cobrei bastante, então hoje eu tento o quê? Tento ter um equilíbrio, organizar a rotina. Vou ficar na parte da manhã com as crianças, na parte da tarde eu vou fazer algumas reuniões, porque senão a gente se cobra demais e a gente pira. E a vida real não é assim. Não é. Né? Não é assim. E tu trazendo essa questão de como é bom trabalhar de casa e estar ali com os filhos, né? Tu conseguir olhar o movimento, tá ali brincando, tá desenhando, enfim. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa que eu fiquei quase 12 horas fora de casa. Nossa. E daí toda vez que eu estava trabalhando agora, né, desde que eu comecei a empreender, trabalhando de casa e vinha aquela culpa, eu pensava, não. Antigamente eu ficava 12 horas longe dele, hoje eu consigo escovar uns dentes dele, eu consigo colocar ele para dormir, eu consigo dar o banhinho, eu consigo organizar a minha agenda para conseguir estar conectado. Porque eu acho que aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, é muito verdade, né? Muito. Porque a gente sempre tá pensando assim, nossa, o que eu não fiz hoje que eu deveria ter feito? Mas a gente esquece de tantas outras coisas que a gente fez. E às vezes a gente deu o nosso máximo e a gente acha que não deu. Chega no final do dia, você pensa assim, nossa, poderia ter feito mais. Né? Ou a gente quer abraçar tudo e a gente sabe que não é assim. E não é, a gente tem que se possível. respeitar também, dar o nosso melhor. Eu falo, né? Cada dia um dia. Perfeito, perfeito. E ser mãe de 3 meninos mudou a forma como tu te posiciona com o mundo? Nossa, mudou tudo. Mudou a forma como me posiciono, mudou o corpo, mudou as roupas. Porque ser mãe já é uma responsabilidade. Perfeito. Eu acho que ser mãe de menino, o mundo como está hoje, eu acho que é uma responsabilidade ainda maior. Concordo. Né? Eu acho que cada um cria os filhos como querem, mas essa geração Nutella, assim, não combina com a minha criação. Ainda mais 3 homens, né? Então eu quero criar homens de valores que realmente vão fazer a diferença na sociedade, que vão ser bons maridos, que vão respeitar. Então esse meu posicionamento, eu preciso ser mais firme, mas ao mesmo tempo com amor, com afeto. E tudo que a gente fala, a gente se policia, né? A nossa fala, a nossa forma, porque a gente sabe que a gente é exemplo. Observada o tempo todo. O tempo inteiro. Então, eu tive que mudar esse meu posicionamento, ser mais firme, mas também com muito afeto, com muito amor, mas para realmente entregar para eles valores e princípios, que é isso que eu quero, né? E a gente sabe que quando eles são bebezinhos, tem alguns desafios, mas depois vem a adolescência, que é pior. Então, eu tive que mudar. E imagino que cada vez mais a gente muda para melhor, né? É um movimento, né? Tu trouxe essa questão da firmeza. Eu tinha uma certa limitação com isso. Eu pensava assim, que se eu falasse firme, eu perderia. Não, ao contrário, porque se a gente se torna permissiva, a gente não consegue resgatar, né? E esse movimento foi um exercício até que o pai do meu filho me ensinou. Não, ó, você continua com esse carinho, você continua com essa atenção, mas a gente precisa puxar aqui, senão a gente perde ali. E justamente essa questão do menino eu acho uma responsabilidade muito extrema, porque o homem, ele faz o quê? Ele lidera, ele realmente é o cabeça do lar, né? Conforme a gente tem na nossa crença sobre isso, né? A sua trajetória profissional, ela impressiona sempre, né? Seja você apresentando todo esse mundo da farmácia para as pessoas, em primeiro momento, quanto liderando, quanto desenvolvendo. Mas o que não aparece nos bastidores dessa jornada? Mas o que não aparece nos bastidores dessa jornada? Eu falo, né, às vezes o cansaço extremo, quando você já está cansada, quando o seu dia foi aquela loucura em casa, com as crianças, e você ainda vai pro computador de noite, quando todo mundo está dormindo, a casa está em silêncio. Você pensa assim, nossa, eu podia estar deitada, eu podia estar dormindo, mas não, você está ali, dando o seu melhor. As frustrações, porque a gente que trabalha com pessoas, a gente sabe que não deve criar expectativas. Mas a gente cria no inconsciente, né? A gente cria, então
frustrações, aquele choro lá no chuveiro, de às vezes alguma coisa que não saiu como eu planejei. Mas no fim a gente vai tentando equilibrar isso, né? E entender que é um processo, o empreender ele é assim. Então a gente dá o nosso melhor sempre, mas as frustrações, o cansaço, o choro ninguém vê. E é importante. E nessa fase eu aprendi essa questão de realmente, deixa chorar, é mais um dia, vamos se acolher. E é isso. E vai vencendo, batalha após batalha. E o que te move todos os dias para continuar liderando? Primeiro, eu acredito que é a minha família, os meus sonhos, né? Os meus filhos. Eu tenho muito forte isso, né? Eu tenho um quadro dos sonhos na minha casa, onde eu mentalizo esses sonhos, muitos já realizados, mas muitos ainda a realizar. Então, primeiro eles. E segundo, as pessoas do meu time. Porque quando eu disse sim para essa oportunidade, e hoje eu levo a oportunidade para as mulheres poderem empreender, poderem realizar os sonhos delas, eu escuto os sonhos dessas mulheres. E cada dia que eu penso assim, nossa, que vontade de desistir. Daí eu lembro de cada uma que está ali, que confiou em mim. É uma família. Se eu desistir de um sonho, inúmeras famílias podem perder os sonhos delas. Então, é essa questão de você trabalhar com um propósito de poder impactar outras vidas. Então, toda vez que eu penso, tá difícil, vou desistir, porque passa na cabeça de todo mundo. Eu penso em cada rostinho das meninas do meu time, os sonhos que elas têm, faço, cara, se eu vacilar, se eu desistir, quantas vão deixar de realizar os sonhos? Então, é a minha família e as pessoas que caminham comigo. Perfeito, perfeito. E quando tu traz essa questão, assim, do meu time, da minha família, é uma forma de autorresponsabilidade, né? Porque você chegar no cargo onde você está com as responsabilidades, demandas e vitórias que você alcançou, existe esse bastidor que muitas vezes a gente acaba não falando, mas é mais natural do que ser diretora ouro, do que alcançar, do que viajar pelo mundo, né? E esse programa, o objetivo principal é justamente trazer essa questão, o quanto a vulnerabilidade realmente é o que fortalece para trazer a força, né? O quanto isso vai somando, o quanto isso vai trazendo. E vinculando a isso, qual a crença que você precisou, vamos dizer, ressignificar para conseguir chegar onde você está hoje? Eu vim de uma família com amor, mas uma família muito desestruturada financeiramente, né? Então a gente já passou dificuldades, enfim. Então eu tinha uma crença de merecimento, como se eu não fosse merecedora. Então eu estava sempre correndo, eu não aceitava gentilezas. Ia tomar um café com alguém, se alguém quisesse pagar um café para mim. Não, Deus o livre, alguém pagar um café para mim. Eu não tinha essa crença que eu merecia, né? E isso é muito ruim. E a escassez também, ela estava em mim, porque eu trouxe isso de família. Então eu tive que quebrar isso, tive que quebrar essa crença, tive que entender que eu era merecedora, que eu era capaz, que eu era filha de um Deus todo-poderoso, que eu merecia o melhor dessa terra. E foi com o tempo, não foi assim, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Levou um tempo. Eu lembro que foram realmente assim, uns 5 anos de jornada para quebrar realmente esses paradigmas, essas crenças limitantes, para poder chegar onde eu estou hoje. E hoje, quando você se olha no espelho, você se sente representada pela mulher que você vê? Eu sinto. Talvez ainda não com o corpo que eu gostaria. Isso é só um detalhe. É só um detalhe, né? Alguns quilinhos a mais pós 3 gestações. Mas eu tenho muito orgulho assim, da mulher que eu me tornei. Da força e da vulnerabilidade também que eu tenho. Tudo que eu passei, eu não tiraria nada da minha história. Eu acho que tudo que a gente passa pra gente crescer, evoluir. E poder inspirar hoje, poder ensinar um pouco do que eu sei, tanto no maternar, como no empreender, como na vida de ser mulher também, esposa. A gente ninguém tem um relacionamento perfeito, mas se você puder mostrar para as pessoas que vale a pena ter uma família, que vale a pena você ir em busca dos teus sonhos. Então, eu olho para o espelho hoje e fico feliz e grata e muito orgulhosa, né, de ter vencido o que eu venci para chegar onde eu cheguei. Quando tu tocou nesse ponto, uns quilinhos a mais, né? É uma coisa que às vezes tira o sono de muitas mulheres. Tira. Mas inclusive, tu já compartilhou nas tuas redes sociais sobre isso, porque tu já viveu esse processo. Sim. E eu acho que a tua disciplina, perante tudo que tu já faz, já é algo natural, né? Mas especificamente sobre isso, de tu... Estou vulnerável hoje, estou passando por esse momento, não estou satisfeita com esse resultado, mas isso é o momento. Eu vou fazer acontecer para mudar. Eu acho que esse ponto é uma virada de chave muito forte do autoconhecimento, né?
De tu saber assim, esse é o momento, mas ele não é passagem, ele não vai ser o destino final, porque eu sou responsável por esse resultado. Exato, e o corpo, né, a autoestima, mexe, tem mulheres que cada uma sabe seu espelho. Perfeito. Né? Cada uma sabe seu espelho. Eu sei que eu estou 20 quilos a mais do meu peso. E por mais que isso me incomode, eu sei que é uma fase. Perfeito. Mas eu não posso simplesmente, igual eu ouvi muito, talvez muitas mães escutem isso, né? Ah, tu tá amamentando. Deixa, daqui 6 meses, daqui 1 ano, tu começa a te cuidar. Não, mas vive. Gente, a gente tem. Tudo que a gente. Cada ação que a gente tem, ou aquilo que a gente deixa de fazer, a gente vai colher um resultado. Eu pensei assim, por que eu vou esperar 6 meses, 1 ano, daí eu terminar de amamentar para começar a me cuidar? Daqui a pouco eu tô muito pior do que aquilo que eu esperava, né? Então eu comecei cada dia buscar, né, esse autoconhecimento, né, dentro de mim mesmo, falar não, isso eu não gosto, isso eu não tolero. Eu vou fazer um pouquinho por dia para eu poder ser melhor. E a gente tem que achar esse espacinho na nossa agenda para nós. Porque senão a gente só pensa nos filhos, a gente só pensa na casa, no trabalho, na meta que eu tenho para bater, e quando você viu, você não fez nada para você. E às vezes talvez tenham mulheres aqui que estão se sentindo assim e faz muitos anos, acha que é impossível. Muitas vezes eu penso, será que eu vou voltar naquele corpo que eu tive? Será? A minha cabeça às vezes tenta me sabotar. Pode Mesmo que você já passou, você já conseguiu voltar, olha como a gente se auto-sabota, né? Exato. E vem de novo a sabotagem da nossa mente. Então é continuar, é persistência, não se cobrar tanto, mas fazer o que tem que ser feito. Se um dia deslizou, começa de novo. Eu falo na minha vida é cair e levantar, recomeçar quantas vezes for necessário. Perfeito. E quando você se sente fraca, onde você busca a sua força? Em Deus. Né? Eu chego a me emocionar. Porque cada detalhe da minha vida, eu vejo assim, que é Ele, mesmo eu não sendo, né, perante Deus, assim, merecedora de 1% de tudo que Ele faz. Mas eu vejo, assim, que a força vem dele, porque é a Ele que eu recorro. A minha mãe, em segundo momento, mas às vezes eu tô passando por um problema que ninguém sabe. Eu coloco meu joelho no chão, falo, Deus, me dá força, me dá sabedoria, peço saúde para os meus filhos, saúde para nossa família, para todas as pessoas que eu convivo. Então é dele, com certeza. Essas batalhas, né, ocultas dos bastidores que muitas vezes ninguém sabe, é onde Deus mais acaba agindo, né? E uma das principais questões que eu vejo em ti é realmente isso, de tu não demonstrar, de tu ficar com essa batalha. E quando tu passa pela batalha, tu conta a batalha e a vitória. Exato. Mas tu não murmura enquanto tá na batalha. Sabe que eu aprendi a não reclamar. Nossa, quem me conheceu há uns 10 anos atrás, eu reclamava muito. Sabe, tudo eu reclamava. E reclamar é clamar pelo problema de novo, né? Quando você tá reclamando, você tá clamando por aquele problema. E eu comecei a olhar sempre o lado bom da situação, por mais ruim que seja. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com isso? Hoje tá difícil, amanhã vai ser melhor, né? Oração e ação. Perfeito. Orar e agir. Então, eu sempre fui muito de agir. Né? Então, não adianta, às vezes, a gente só orar e ficar sentada esperando o milagre acontecer. Nada vai mudar. Né? Você não vai mudar seu corpo, você não vai mudar seu relacionamento, você não vai mudar sua carreira, você não vai mudar nada. Então, é isso. É essa questão realmente de buscar, mas de agir e de não reclamar, ser grata. E entender que tudo é um processo. Perfeito. Né? E existe alguma parte da Lu que ainda dói, mas tu resolveu transformar em potência? Eu acho que a infância da gente, né? Como eu tive uma infância muito difícil, meu pai e minha mãe sempre foram casados, mas o meu pai sempre foi ausente, ele não foi um pai presente. Então eu tive que ressignificar muito essa questão desse amor paterno que faz falta para uma mulher, né, para uma menina. A figura masculina, a primeira figura masculina, Exato. Né? E o meu pai, ele tem muita dificuldade de expressar os sentimentos dele. E até hoje meu pai nunca falou, filho, eu te amo. Nunca ouvi isso da boca do meu pai. E isso eu tive que, ainda tenho, né, que ressignificar, que trabalhar. E eu abraço ele, dou um beijo, pai, eu te amo. Ele fica, tá bom, filha, aquele jeito dele. E eu entendi que ele entrega o que ele recebeu também. Né? Então, essa coisa da minha infância ainda mexe comigo. Por mais que eu tente cada vez mais entender que ele deu o melhor dele, mas mexe. É aquela feridinha que a gente cura todos os dias. E por isso que eu quero ensinar esse amor para os meus filhos. Que eu quero que eles sejam homens, que eles demonstrem amor pela família, né? Porque eu sei a falta disso que pode causar, né? O tanto que eu tive que buscar depois de autoconhecimento para poder quebrar isso. Perfeito. O meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que é só por parte de mãe.
E ele não tem o nome do pai na certidão de nascimento. E ele é casado, 28 anos, 25 anos, tem 4 filhos. E sempre permaneceu ali, na família. E uma das coisas que eu sempre digo, nossa, como eu honro a tua vida. Tu conseguiu criar o teu próprio exemplo. E eu acho que isso é uma das tuas virtudes também. Né? Sim. Eu estou fazendo acontecer diferente, eu estou formando a minha família, eu vou fazer diferente com esses homens que estão aqui. Eu não recebi amor, mas eu vou dar amor. E o amor, ele vem de diversos formatos, né? Sim. Em palavras, em conhecimento, em atos de serviço, em tempo de qualidade. Então, a gente tem essa oportunidade de trazer o amor de vários formatos. E principalmente para a mulher, né? A mulher sente muita falta do pai, ela é apaixonada pelo pai, né? Então, que lindo isso, tu compartilhar com a gente que mesmo nessa vulnerabilidade, tu faz esse exercício mesmo não vindo, né? O quanto isso já é vitorioso, você reconhece e faz um movimento diferente para isso. Sim. O que o sucesso ele significava antes para Luana e o que significa hoje? Nossa, é bem diferente, porque antes do maternar, o sucesso eram os ganhos, o ganho financeiro, as viagens, o corpo perfeito, era aquilo que eu buscava. Parece que eu estava sempre buscando. E é como se eu sempre quisesse o próximo nível, e eu não tivesse satisfeita. É uma busca incessante pelo sucesso, que era aquilo, que eram os sonhos, que eram os ganhos, que eram as viagens, que era o corpo, era uma coisa muito material, sabe? Perfeito. Material. E depois que eu virei mãe, parece que Deus falou assim, olha, você vai ter um filho para você entender que a vida não é só correr atrás de coisas. A gente precisa sim, mas não é só sobre isso. E tudo mudou, porque eu comecei a ver que o que realmente importa hoje, o que é um sucesso para mim hoje, é eu poder ter uma vida boa sim, que a gente merece conforto, a gente precisa do dinheiro. Mas é você poder ter tempo com a sua família, é você poder ver os seus filhos crescer, é você poder, sabe, sentar assim na beira de um parque, a hora que você quiser, dar um pirulito, fazer um piquenique, qualquer coisa. Estão nas coisas mais simples. Porque quantas pessoas hoje estão sempre em busca só do dinheiro? Por isso que fala, tem gente que tem dinheiro e não tem nada. É porque só tem dinheiro. E eu comecei a perceber que eu estava completamente errada a minha visão do que era o sucesso. Hoje, realmente, o sucesso é eu estar com a minha família, eu poder proporcionar bons momentos, ter uma vida boa sim, mas realmente esse tempo de qualidade, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu poder realizar os meus sonhos com eles, realizar os sonhos deles também. E você acha que nesse período do sucesso anterior da Lu, era um tipo de fuga daquela versão? Eu acredito. Eu acredito que bem no fundo, assim, eu acho que eu tava fugindo do me encontrar. A minha vida era tão corrida. Eu tenho uma vida muito cheia de compromissos hoje, né? Mas a minha vida era só trabalho. Então eu tava sempre buscando mais. Parece que era para preencher, talvez até uma forma de eu chamar a atenção, talvez do meu pai, por que não, né? De alguém. Pode ser. Não sei te dizer assim exatamente. Ser vista de alguma forma, Ser já vista de que alguma por forma. algum momento não foi, no período que gostaria e precisaria Exato, não foi. Exato. Então, por isso que eu tive que buscar o autoconhecimento para eu entender. E foi depois do maternar mesmo que eu fui entendendo certas coisas da minha vida. Que eu não tinha parado, eu não tinha nem tempo para parar e me analisar, em ver a minha vida. Eu vivia viajando, eu mal via o meu namorado, né? Que é meu marido hoje, eu mal via ele. E eu falava, nossa, não sei como é que esse relacionamento durou ainda, porque a gente mal se via. E eu tava sempre viajando, sempre viajando. Eu lembro que uma vez foi bem forte isso, e na época eu não entendi, mas hoje eu entendo. Eu recebi um casal de amigos lá, a gente foi jantar. Eu, o meu namorado na época, e esse casal que também eram namorados. E ele olhou bem na mesa, eu linda, maravilhosa, corpão, com dinheiro na conta. Ele olhou na mesa e falou assim, eu jamais queria ter uma mulher que nem tu. Bem assim. Nossa, pra mim aquilo foi uma audácia. Eu pensei, o que esse cara tá pensando, que né? ele acha? Mas hoje eu entendo porque ele falou isso, porque eu nunca estava em casa. Eu não estava presente. Eu estava sempre em busca do ter. E talvez tenha alguma pessoa assim hoje, nos assistindo. E às vezes a gente olha demais pro que a gente quer no externo e não olha no interno, e isso que vai fazer a diferença. Essa visibilidade que muitas vezes ela se torna o Senhor, né? E tu me fez recordar de uma memória que minha mãe dizia assim pra mim: não vai casar, para de ficar viajando tanto, tu mora longe. Morei 7 anos no Rio, né? Eu dizia, mãe, não.
eu vou casar quando eu tiver meus 40 anos, vou adotar um filho. Dela disse, então eu vou começar a orar. Tu vai ter um filho? Eu disse, não vou, mãe, não tem namorado, quem dirá filho? E a gente fala hoje em família, né, que o Joaquim, ele realmente me salvou, e eu acho que a maternidade, ele tem esse papel de nos salvar, né, das nossas versões, e nos trazer realmente à tona aquela versão que a gente não acessou. Eu acho que é tão divino isso, né? É poderoso. É salvar da vaidade, é salvar do ego. É que é só tu, quando tu não é... É só tu. E não tem nada a ver você ir em busca dos seus sonhos, você ter dinheiro, não. Tá tudo certo. Eu acho que são questões separadas, são coisas né? diferentes, mas é realmente te salvar daquela questão egocêntrica. É só você. Né? Perfeito. E uma de tantas qualidades ali do teu perfil é trazer realmente todo esse bastidor para quem tá te assistindo, né? Trazer essa verdade, né? Que tu sempre traz. E tu, nesse período que tu escolheu se expor, você acha que sempre se tornou natural, sempre foi, entre aspas, assim, fácil para você? Ou foi algo que tu precisou ir exercitando? Assim, eu sempre tive facilidade de me comunicar. Por ser professora, né? Sempre fui muito comunicativa. Mas expor, eu tive que ir aprendendo a fazer isso. Não foi do dia pra noite. Porque às vezes eu postava alguma coisa e pensava assim, mas o que será que vão pensar? O que será que... Eu ainda tinha esse medo do julgamento. Olha só. Que hoje eu não tenho. Mas o que eu fazia? Eu comecei a pensar assim, quer saber? É a minha verdade. Né? Eu vou poder inspirar, vou poder ajudar outra pessoa, vou poder mostrar para as pessoas que é a vida real. Mas eu tive que ir exercitando. Muitas vezes eu falava assim, posta e sai correndo. Porque eu tinha vontade, às vezes, de apagar. Né? E é isso, foi um exercício que eu fui aprendendo até eu não me importar com o que os outros vão pensar. O que você acha que ainda falta nas conversas entre as mulheres? Eu acredito que tem que ter conversas sem julgamento. Ótimo. Eu acredito que é isso. Eu acho que no fim, muitas mulheres conversam, às vezes, julgando. E a gente tem que estar aberta, né? Como você mesmo disse, vulneráveis, pra gente ouvir, pra gente acolher. Porque se as mulheres, elas conversassem sem esse julgamento, a gente teria uma comunidade muito mais forte de mulheres unidas, de mulheres acolhidas, de mulheres amadas, sem competição. Perfeito. Eu acredito que muitas vezes tem essa coisa, não vou falar, porque, enfim, existe uma competição que não deveria existir. Eu acredito isso. Concordo. A convidada do programa anterior deixou uma mensagem para você sem vocês se conhecerem. E eu quero fazer esse movimento com as próximas, né? A Tati disse, você está no caminho certo. Sem conhecer a sua história, sem saber nada. Você já tem tudo que você precisa e você é merecedora. Olha que forte. Ai, que lindo. Uma das crenças que tu mencionou. Que eu falei. E agora, semana que vem outra mulher sentar aqui nessa mesma cadeira do que você. Qual mensagem que você gostaria de deixar para ela? Eu queria primeiro parabenizar ela pela história dela, por ela ter chegado até aqui. E dizer que não importa o que ela esteja passando hoje, que vai passar. E que é para ela continuar levando a verdade dela. Uau! A verdade dela por onde ela passar. Perfeito. Lu, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer conseguir dividir esse momento contigo, de você estar aqui comigo nessa estreia de grandes mulheres que vão estar aqui sentadas nessa cadeira. Muito obrigada por ter compartilhado tantos momentos que eu sei que elas que estão nos assistindo vão conseguir somar. E espero que a gente continue cada vez mais cumprindo o nosso propósito. Eu que agradeço. Amei estar aqui e espero de verdade poder contribuir de alguma forma para elas que estão nos assistindo. Amém. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu te espero semana que vem. Continue nos acompanhando na nossa grade de programações da Vale TV.